paz do Senhor, eu gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, que diz assim, E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A cura dos 10 leprosos. Esses homens tiveram um encontro com o Mestre, com Jesus. Nós estamos falando aqui de 10 leprosos. E eu quero falar do sofrimento ao saber de uma doença. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de lepra. E naquela época, a lepra era considerada uma doença que não tinha cura. Como é triste saber de uma doença que para a medicina não tem mais jeito, para a medicina o que o médico vai dizer é que agora é só para a morte. Não sei se você já passou por essa situação, mas eu me lembro quando o médico deu o diagnóstico de uma doença incurável para minha mãe. E o médico chegou para mim e para os meus irmãos e disse: a mãe de vocês tem esclerose múltipla. Para a medicina, para nós filhos, não tinha solução. Ficamos muito tristes, ficamos cabisbaixo. Nós sabíamos que aquela doença era uma doença e não havia o que fazer. E o que eu quero dizer com isso é que ninguém está preparado para receber uma notícia de um ente querido que tem uma enfermidade que não tem mais jeito. Essa é a palavra que ninguém quer ouvir. E nós estamos falando aqui de 10 homens. 10 homens que tinham lepra, 10 homens que eram considerados imundos. Agora eu quero que você pense comigo. Um homem tinha o seu convívio familiar, tinha sua família, talvez seus filhos, o seu trabalho, e de repente ele nota que na sua pele havia algo estranho. E naquela época era necessário ir até o sacerdote. E o sacerdote é que dava o diagnóstico, se aquilo ali era uma lepra ou não. E quando eles chegavam lá, o sacerdote dizia: é lepra. Eles tinham que sair do convívio familiar, do convívio social e ir viver numa colônia de leprosos. E agora para eles só lhe restava uma morte. Saber de uma notícia de uma enfermidade incurável não é fácil. Ninguém está preparado para isso. Ninguém. É muito triste.
Mas o texto ele nos conta que ainda que ninguém se importasse com o sofrimento daqueles homens, Jesus se importou. O texto diz que Jesus, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia e ele entrou numa aldeia para curar aqueles homens. Ninguém se importou, ninguém se preocupou, mas uma pessoa se preocupou. E da mesma forma, querido, ele se importa conosco. Às vezes, quando a gente passa por alguma situação adversa em nossas vidas, que a gente pensa que não tem mais jeito, não tem mais solução, aí você pensa assim, poxa, cadê a minha família? Cadê os meus pais? Cadê os meus filhos? Cadê eles? Aonde estão? Talvez você recebeu um diagnóstico de um médico, o médico disse não tem mais jeito. Quero dizer para você que alguém se importa com você, que alguém, ele está te vendo aonde você está. Mesmo que a sociedade, mesmo que a família não se importa, Jesus, ele se importa com você. Assim como ele se importou com esses 10 leprosos, da mesma forma, ele se importa conosco. E o texto diz que ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Mas ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia e entrou numa aldeia para curar esses 10 leprosos. E nessa noite o Senhor, ele está entrando na tua casa. Ele está indo ao teu encontro para te curar. Jesus, ele está te visitando nesse momento para dizer para você que tem solução sim para essa situação adversa que você está enfrentando. E o texto diz que Jesus diz: vão e mostrem ao sacerdote. E à medida que eles foram indo, um daqueles 10 leprosos notou que a sua pele estava ficando limpa. Talvez, quem sabe, ele estava perdendo já a parte do seu corpo, porque a lepra era assim, ela ia, caindo, caía talvez um pedaço da orelha, o seu rosto. Mas ele notou que ele estava ficando limpo. E o texto diz que imediatamente aquele homem, ele não hesitou. Talvez ele havia caminhado já um bom pedaço, porque quando eles percebiam que estavam curados, quando eles viam que eles estavam já livres da lepra, era costume ter que ir mostrar ao sacerdote. E aqueles 10 homens estavam indo, mas um que era samaritano, ele percebe que a sua pele estava ficando limpa. Ao que ele faz? Ele volta e vai agradecer a quem merecia de fato ser glorificado. Talvez ele podia pensar assim: poxa, tanto tempo longe da minha família, já caminhei tanto por essa estrada, talvez era uma estrada poeirenta, com saudade dos seus familiares, doido para celebrar a vitória. Mas aquele homem não hesitou. Ele falou: eu vou voltar e vou celebrar e vou ser grata a quem realmente merece ser reconhecido. E o texto diz que à medida que ele volta, aquele homem caiu
aos pés de Jesus, com o rosto em terra. Ele estava dando graças a Deus. Ele estava glorificando a Deus. Ele voltou ao encontro de Deus para ser grato a Deus. Não basta, querido, receber. Não basta eu e você recebermos apenas o milagre, recebermos apenas a cura, recebemos apenas a bênção. Não importa qual seja, ou a porta de emprego, é necessário ser grato. Olha o que Jesus diz para ele, para aquele samaritano. Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Cadê os 9? Quantas pessoas fazem isso? Recebem o milagre, recebem a cura e dão as costas para Deus, dão as costas para Jesus. E Jesus continua dizendo: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Quantas vezes nós somos assim, ingratos, diante de um milagre? Quantas vezes nós recebemos tantas bênçãos e deixamos de dar a glória de vida que é exclusivamente para o nosso Senhor? E Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe o que é mais lindo, querido, querida? Aquele homem não só apenas recebeu a cura física, a cura do seu corpo, mas ele recebeu o principal, a cura da alma. Ele foi salvo porque ele teve fé. E nessa noite eu quero dizer para você, talvez que tenha perdido a sua fé, eu quero convidar você a ter um encontro real com Jesus. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Eu quero dizer para você: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o demais ele vai fará na tua vida, mas é necessário você entregar a tua vida a ele e dizer: Senhor, eu quero ter um encontro real contigo, não só pelos bens que o Senhor me dá, mas, Senhor, pelo preço que o Senhor pagou por mim. Eu quero te aceitar como o único Salvador da minha vida. Seja como esse samaritano, como esse estrangeiro. Volte-se para ele. Tenha um encontro real com o Senhor. Tenha um encontro real com ele. Saiba que o Senhor, ele tem muito mais a acrescentar na tua vida. Sabe, querido, a minha mãezinha, ela não teve a cura física, mas ela era uma serva de Deus. E o principal ela recebeu, a salvação. Hoje minha mãe descansa no Senhor. Nós, os filhos, nós temos plena convicção que um dia nós iremos encontrá-la com ela na glória. Porque ainda que o Senhor não venha curar de uma enfermidade que você está atravessando, como a minha mãe não foi curada do corpo físico, da sua enfermidade, mas o principal, querida, é a minha alma com o Senhor. O principal é eu ser salva. E o Senhor te diz nessa noite: entrega a tua vida para Ele. Aceite Ele como o único Salvador da tua vida. Saiba que Ele tem muitas coisas a fazer na tua vida, mas o principal é a salvação. Como foi com esse homem, o Senhor quer te salvar nessa noite. Senhor, ore comigo. Eu oro por essa pessoa, Senhor. O Pai querido, talvez que tenha lutado tanto com essa enfermidade e o médico já deu o diagnóstico e disse que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Talvez falou para ela: vá para casa, espere a morte. Oh, Pai querido, o Senhor tem poder para curá-la, se o Senhor quiser. O Senhor, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, o Senhor pode entrar lá dentro da casa dessa pessoa e curar para
glória do teu nome, para que o teu nome venha a ser exaltado. Oh, Pai querido, eu entrego, Senhor, Pai querido, essa causa nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, esse filho, essa filha, essa mãe que tem chorado, pedindo, Senhor, a salvação pela sua família, porque a salvação é o principal. Oh, Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha, Senhor, transformar para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.